Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, o que eu tava falando e que eu perdi no último vídeo que eu tava fazendo, na verdade eu faço vídeo todo dia, mas eu não posto quase nunca. Seja porque eu me perco no meio do caminho, mas enfim, eu não quero desviar a atenção sobre esse assunto que agora veio um assunto, né, sem confusão nem nada. Até porque é um assunto que é experiência, né, então vale a pena. Eu fico pensando, poxa, se eu conseguir, será que realmente as pessoas não podem conseguir? Então, qual é a primeira situação? A primeira situação é que eu sou monoparental, né, eu e minha filha, então eu tive que aprender a sustentá-la. E não é uma tarefa tão simples, porém é muito possível, porque é uma questão de organização. Mas a gente sabe que as pessoas querem desorganizar a gente, né? Então fica um pouco mais delicado. Porque eles conseguiram fazer com que nós comprássemos comida, que é uma coisa de... Olha ali, lei 8.069, 13/7/90. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde e à alimentação. Quando tu tá lá na alimentação e tu não... Cara, tu tem que tirar no cartão a tua alimentação, é porque a sociedade tá falida, gente. Não. Vamos perceber. Mas espera aí, para eu não desviar do assunto. Então, eu precisei criar uma estratégia de sobrevivência. E o que é que eu fiz? Eu investi R$100. Primeiro, eu pedi ajuda porque a gente tem que entender que a gente não vive sem a ajuda das pessoas. E um grande erro da depressão ou de quem está doente, como eu estive nesse período, enfim, dependendo do nível da depressão, enfim, eu simplesmente desconfiava, enfim. Foram uma série de batalhas que eu tive que enfrentar, porque eu tinha uma criança para sustentar. E eu sei o quanto é difícil ser sustentada, porque parece que a gente perde a voz, parece que a gente não decide. E por mais que isso seja impressão, que realmente eu percebo que nas famílias isso acontece, e até na minha própria família a gente já chegou a conversar sobre isso, e foi conversando que as coisas foram se resolvendo. Mas enfim, isso é uma outra história também. A partir desse investimento de R$100, eu esperei uma boa oportunidade e fiz um investimento. Criei caixas e depois eu posso explicar como criar esses caixas, porque é necessário refazer todo esse planejamento. O que eu quero dizer é que em 9 meses eu passei a fixar um salário de R$2.000. Não foi em 30 dias que eu consegui um salário mínimo. A cada mês eu crescia a R$200. Quando chegou no 9º mês, eu peguei 2.000. E no 10º mês, 2.000. E assim, eu, me utilizando como experiência, consegui, a partir de um investimento de R$100, para quem não tinha nada, consegui 2.000 por mês. Então, é necessário uma organização, porque isso não é impossível, porque isso é muito possível, principalmente no mundo diverso como a gente vive. As pessoas têm que entender que um outro brechó não é somente o meu concorrente, porque eu compro em brechó. Quanto mais brechó, melhor, porque tem para todo mundo, tudo tem para todo mundo, e cada um deve encontrar aquilo que simplesmente ama fazer. Não é difícil de entender, mas eu acredito que a gente ainda precisa criar mecanismos e estratégias para que cada um realmente consiga enxergar além, sabe? E buscar realmente se organizar e conseguir sobreviver. E aprender a driblar, de fato, a driblar esse sistema
que quer nos adoecer, que quer fazer isso. E de uma maneira muito e tão bem articulada que só o estudo realmente vai fazer com que você possa compreender, ou só a experiência, a observação, a ciência é a grande questão aí. Então começa pela ciência, que tu vai ver que ela está muito interligada com a espiritualidade, sabe? Enfim. E tudo isso está interligado, então que a partir de agora a gente realmente possa voltar a se organizar. Eu contei a primeira parte do esquema e tenho possibilidade de continuar criando esses programas para que a gente possa crescer e fazer um caixa. Não é simples. Para quem tem autocontrole, eu acho ótimo. Só qual é a grande dificuldade? É que eu tô com caixa, eu me lembro que alguns amigos, inclusive, riram de mim quando eu falava que o caixa estava com R$8 e de repente passava alguns meses já tinha 800. Só que naquela época não tinha uma crise financeira para o pobre. Se o rico não tá indo na Disney, tá reclamando, imagina quem é pobre, né? Nos últimos, de 2017 para cá. Então, realmente, as vendas caíram muito. Para quem ganhava R$2.000, passar a voltar a ganhar 277 é um grande desafio. E eu já tentei fazer vários caixas depois dessa quebra. E assim, quando tu precisa simplesmente comprar comida para sobreviver, tu vai tirar do caixa, né? Então, agora eu já saí de novo dos 277 e eu te confesso que é tanta atividade para uma monoparental fazer que os últimos 3 meses eu não fiz a minha contabilidade. E ela é muito importante, porque ela é a estatística, né? Ela que vai te fazer entender como tu tá se organizando e tudo mais. Então, eu já falei muito, mas é basicamente isso. É uma ideia que vai ficar aí no YouTube para quem quiser realmente entender como pode fazer isso. E eu tenho uma experiência, uma cliente que ela queria vender bombom na frente da casa dela. E eu ensinei como ela fazia a caixa do retorno de investimento. E ela voltou aqui um dia e me deu um abraço muito caloroso e disse que estava dando certo. E eu fiquei muito feliz com isso. Então, esse tipo de conteúdo eu já trabalho aqui na loja. Então, muita gente fala, Brunelli, desenvolve isso na internet, desenvolve, mas não é simples desenvolver isso na internet. Para mim, que tenho 26 funções por dia. E agora eu estabeleci uma meta de que essas 26 funções por dia possam ser 26 funções no mês ou então na semana. Mas no cotidiano isso ainda não acontece na prática. Então é muita missão, mas que eu vou te dizer uma coisa, rola. Então só que eu acho que rola mais com a gente junto, porque num caminhar desse tu descobre que realmente sem as pessoas tu perde a leveza de viver e de ter essas experiências. Enfim, é muito lindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos, realmente.